baseado em caso real. 6 minutos de morte, 24 horas de horror. Eu acordei dentro do caixão. Não era metáfora, nem sonho, nem histeria. Eu senti o forro de madeira arranhando meus cotovelos, o cheiro abafado de terra úmida, de flores murchas e do meu próprio corpo, apodrecendo. O silêncio era tão absoluto que só restava o barulho dos meus dentes batendo, e do outro lado da madeira tinha algo, respirando, devagar, como se estivesse esperando eu me mexer para começar o banquete. Eu gritei, mas ninguém ouviu, porque para todo mundo eu já estava morta. E talvez eu estivesse mesmo, porque por mais que o relógio tenha parado por 6 minutos, eu vivi 24 horas presas do outro lado. E o pior, eu trouxe algo comigo. Me disseram que era sorte, que sair viva de uma parada cardíaca com apenas 27 anos era um milagre, que o coração voltar a bater depois de 6 minutos era coisa de novela. Mas ninguém me perguntou o que eu vi do outro lado, porque no fundo, todo mundo tem medo da resposta. Quando me deram alta do Hospital São Judas, em Araraquara, era fim de tarde. O céu estava de um laranja esquisito, e o calor grudava na pele como se o dia se recusasse a acabar. Minha mãe dirigia calada. A única coisa que escapava da boca dela era um rosário de orações sussurradas, quase sem pausa. Eu reconhecia os trechos da Novena das Almas, a mesma que ela fazia quando alguém morria sem extrema unção. Mas eu não tinha morrido, né? A casa da minha avó, onde eu fui ficar enquanto me recuperava, era como eu lembrava. Uma construção baixa, com o portão enferrujado rangendo no mesmo tom de sempre. O quintal ainda tinha o pé de pitanga que meu avô plantou e o cheiro de vela queimada já começava no corredor. Nem entrei direito e já vi a mesinha com a imagem de Santo Antônio virada para o canto da parede. Minha avó, Dona Zilá, não me abraçou. Me olhou como se estivesse tentando enxergar através de mim. "Você trouxe coisa junto", ela murmurou, e voltou para a cozinha sem dizer mais nada. À noite, tentei dormir no quarto do fundo. O ventilador fazia um som mecânico, mas mesmo com as hélices rodando, o ar estava denso, não quente, pesado, como se tivesse fumaça invisível no quarto. Senti um cheiro que me lembrou o hospital. Iodo e sangue seco. Na primeira noite, sonhei com terra. Muita terra. Alguém me puxava pelos pés, me enterrando viva de novo. Quando acordei, meus pés estavam cobertos de poeira, como se eu tivesse andado pela casa toda, mas as portas estavam trancadas. No café da manhã, minha avó colocou uma xícara de café preto e um pedaço de pão com manteiga na minha frente, sem olhar para mim. Só disse: "Você precisa dormir com tesoura debaixo do travesseiro." Eu ri, tentando brincar. Para cortar os pesadelos, ela não respondeu. Só fez o sinal da cruz. Passei a manhã tentando agir como se nada tivesse acontecido. Lavei roupa, limpei o banheiro, li um pouco. Mas em cada canto da casa, parecia que tinha um som abafado. Não barulhos normais, vozes que vinham de dentro das paredes. Sussurros que desapareciam quando eu prestava atenção. Um chiado constante no rádio desligado da sala. E um relógio de parede que parava sempre às 3h45 da madrugada, mesmo depois de trocar a pilha 3 vezes. No segundo dia, achei uma carta antiga no guarda-roupa. Estava escondida entre os lençóis. O envelope era pardo, com cheiro de mofo, e tinha uma data de 3 anos atrás. Era da minha tia Cláudia, que desapareceu sem deixar rastro. O conteúdo era curto. Se você está lendo isso, então alguém abriu a porta errada. Cuidado com o lado de lá. Eles não esquecem. Mostrei para minha avó. Ela rasgou a carta sem dizer nada. Depois varreu o chão em círculos, como se estivesse apagando rastros. Quando perguntei o que aquilo significava, ela só disse: "Tem coisa que é melhor não lembrar." Mas eu já tinha lembrado. Naquela mesma tarde, sentei no sofá da sala e fechei os olhos. De repente vi o quarto do hospital, mas não como era de verdade. Era como se eu estivesse no teto, vendo meu corpo entubado,
os médicos desesperados. Mas ali, do meu lado, tinha uma figura parada. Não era gente. Tinha a forma de uma mulher, mas sem rosto. Só uma pele esticada onde deveriam estar os olhos e a boca. E ela sussurrava. Mas os sons não saíam. Acordei com minha mãe me sacudindo, pálida. Eu tinha ficado quase meia hora sentada com os olhos abertos, sem piscar. Você estava rezando baixo, ela disse. Mas não era em português. Naquela noite, minha avó acendeu 7 velas no chão da cozinha e disse para eu não sair do quarto. Eu obedeci. Mas às 3h45 da madrugada, acordei com um barulho que vinha debaixo da cama. Não era nada sobrenatural, a princípio, só um arranhar, como de unhas. Mas quando olhei, vi um papel dobrado enfiado numa rachadura do piso. Era uma folha arrancada de um caderno. Nela, escrito com letra tremida: se você voltou, eles também. Não consegui dormir mais. O normal nunca mais voltou. Na manhã seguinte, o céu amanheceu acinzentado, como se o sol tivesse desistido de nascer. A casa parecia mais escura do que o normal, mesmo com todas as janelas abertas. Eu andava pelos cômodos e sentia como se estivesse invadindo um lugar que não me pertencia, apesar de ter crescido ali. Os móveis estavam no mesmo lugar, as fotos de família ainda enfileiradas na estante, mas havia um frio que não era físico. Era como se o tempo tivesse se quebrado. Fui até o quintal para tentar respirar. O pé de pitanga estava murcho, com as folhas quase pretas. As frutas, que normalmente caíam maduras em novembro, estavam ressecadas no galho. Do lado do tanque, vi uma trilha de terra solta, como se alguém tivesse cavado ali na noite anterior. Uma fenda fina que começava rente à parede da casa e seguia até a base do muro. Não mexe nisso, disse minha avó da porta da cozinha, com a voz mais baixa que o vento. É rastro. De bicho? Ela não respondeu. Depois do almoço, tentei ocupar a cabeça. Coloquei fones de ouvido e fui limpar a cristaleira da sala. Comecei pelo vidro de cima e quando passei o pano em um dos espelhos, algo estranho aconteceu. Por um segundo, menos de um segundo, o reflexo não era o meu. Era parecido, mas os olhos estavam completamente negros, sem íris. Eu pisquei e tudo voltou ao normal. Pensei que fosse a luz, ou o espelho manchado, mas as mãos começaram a tremer. Desliguei a música. O silêncio da casa era tão espesso que parecia que alguém estava respirando comigo. Lentamente, um barulho abafado começou a se formar, como passos no piso de madeira do corredor, bem suaves, rítmicos, como se alguém descalço estivesse andando de um lado para o outro. Fui até o corredor, mas não havia ninguém. Minha avó dormia no quarto, roncando leve. Minha mãe tinha saído para comprar velas e pão. Quando voltei para a sala, os copos que eu tinha deixado alinhados na cristaleira estavam tortos, cada um inclinado para um lado, exceto um. O copo do centro estava de cabeça para baixo, com uma mancha vermelha escorrendo do fundo. Mas eu não havia mexido nisso, nem tinha cortado o dedo, nem tinha visto ninguém entrar. Naquela noite, o jantar foi quase silencioso. Comemos sopa com farinha de milho, como sempre. Mas eu não conseguia parar de olhar o relógio da parede. Ele marcava 9h20, mas os ponteiros tremiam, literalmente, como se o relógio estivesse com frio, ou medo. Perguntei se alguém mais tinha ouvido os passos durante o dia. Minha mãe disse que não. Minha avó olhou para o teto e disse apenas: "Você não voltou sozinha." Depois, ela deixou um prato com sal grosso e uma vela no canto da sala e rezou baixinho até a vela apagar. Dormi mal. Acordei com o som do rádio velho da cozinha ligado, mesmo sem energia. Uma música antiga, daquelas de procissão, ecoava num volume muito baixo, quase como se alguém estivesse cantarolando ao fundo. Quando cheguei até lá, o aparelho estava desligado da tomada. Na manhã seguinte, tentei convencer a mim mesma de que era psicológico, que a parada cardíaca tinha deixado sequelas, que talvez eu estivesse tendo alucinações
lapsos de memória, qualquer coisa. Marquei uma consulta com uma neurologista em São Carlos, mas quando peguei o celular para agendar, percebi que as fotos da galeria tinham mudado. Entre as imagens do hospital, havia 3 fotos novas, tiradas às 3h45 da manhã. Mostravam meu rosto dormindo, ou o que parecia ser meu rosto, mas havia algo errado com os olhos. Estavam abertos. E no reflexo da pupila, se via outra pessoa de pé ao lado da cama, com a cabeça inclinada e os braços pendendo como se estivessem quebrados. Eu deletei as fotos, tremendo. Mais tarde, tentei contar para minha mãe. Ela mandou eu parar de mexer com isso, que era coisa da minha cabeça. Mas minha avó escutava do canto, quieta, e então falou, quase como se falasse sozinha. Quando o espírito sai e volta, às vezes não volta limpo, às vezes não volta só. Antes de dormir, fui ao banheiro. Quando fechei a porta, o espelho do armário rangeu sozinho, como se tivesse se movido para me olhar. E no vapor do chuveiro quente, surgiu uma frase escrita como se alguém tivesse passado o dedo por dentro do vidro. Você não devia ter voltado. Minha pele ficou gelada. Saí do banheiro com a toalha ainda molhada no corpo, o coração batendo como se quisesse fugir. Minha mãe tentou dizer que era vapor e imaginação, que eu precisava de descanso. Mas minha avó só acendeu outra vela, dessa vez vermelha. A primeira perturbação já não parecia mais pequena. Era como se tudo na casa estivesse tentando me avisar de algo que nem eu queria saber. Na terceira noite, o cachorro do vizinho começou a uivar sem parar às 3h45 da madrugada. O som rasgava o silêncio com uma aflição que não era só medo, era desespero. Minha avó acordou antes de mim. Quando cheguei na cozinha, ela já estava varrendo o chão com folhas de arruda e jogando sal grosso nas portas. Não é só você que tá vendo, ela disse sem me encarar. Eles também sentem. A rua estava estranhamente vazia naquela manhã. Nenhuma criança brincando, nenhum rádio ligado nas casas. A padaria do seu Antônio, que sempre abria cedo, estava com as portas fechadas e um pano preto pendurado na maçaneta. Quando perguntei o que era, minha avó respondeu com uma frase simples. Morreu alguém que não devia. Na volta para casa, encontrei o portão entreaberto. Achei que minha mãe tivesse saído, mas a porta da sala também estava encostada, com um cheiro forte de cera derretida e alguma coisa que lembrava carne crua. Chamei por ela. Nenhuma resposta. Entrei com o coração apertado. No corredor vi as pegadas. Eram marcas pequenas, como de pés descalços, sujos de barro. Iam do fundo da casa até o altar da sala. Lá, todas as imagens dos santos estavam viradas de costas. A vela que minha avó acendera na noite anterior estava apagada, mas o pavio ainda fumegava. Foi quando ouvi a voz, baixinha, rouca. Vinha do quarto onde minha tia Cláudia dormia antes de desaparecer. A porta estava entreaberta, e do outro lado, alguém dizia: Ainda não é hora, ainda não é hora. Empurrei devagar. O quarto estava vazio. A voz parou. As paredes estavam riscadas, símbolos que eu não reconhecia. Triângulos dentro de círculos, olhos sem pupila, cruzes com as pontas quebradas. No chão, havia uma camiseta minha. A mesma que eu usava no dia em que desmaiei na faculdade. Estava rasgada no meio, e no centro havia uma marca escura, quase preta, como se tivesse sido queimada de dentro para fora. Minha mãe apareceu minutos depois, carregando uma sacola com ervas e velas. Quando contei o que vi, ela empalideceu. Disse que tinha passado no terreiro de Mãe Inalda, lá no bairro do Santana. Ela falou que o seu espírito ainda tá preso, que você voltou, mas a alma ficou em trânsito. E onde tem buraco, coisa ruim entra. Tentei rir. Tipo, possessão? Mas minha mãe não riu, só assentiu. E ela disse mais, que se você ficar aqui, a coisa vai crescer. Mesmo com o medo se alojando no estômago, eu ainda resistia. Queria achar explicações. Falei em estresse pós-traumático, em surto psicológico,
em efeito colateral da parada cardíaca. Mas ninguém me ouvia. E o mais assustador era: os poucos que ainda falavam comigo começavam a se afastar. Meu amigo Vinícius, da faculdade, que foi me visitar no hospital, deixou de responder. Quando liguei, foi a mãe dele quem atendeu, nervosa. Ele não quer mais saber disso. Desde que te viu, ele não dorme. Tá ouvindo batida na parede, voz de mulher no espelho. Por favor, para de procurar ele. Naquela noite, o cachorro do vizinho morreu. Ficou deitado na frente do portão, como se tivesse se arrastado até ali para fugir de algo dentro da casa. Os olhos estavam abertos, mas o corpo inteiro encolhido. Meu avô dizia que quando um bicho morre assim, é porque viu coisa que não devia. No dia seguinte, minha avó me chamou para acender uma vela comigo. Disse que era para afirmar o chão, uma reza antiga que vinha das parteiras do interior. Enquanto ela murmurava palavras misturadas em português e iorubá, a chama começou a se mexer como se alguém soprasse de longe. Mas não havia vento. A vela apagou sozinha. Minha avó se levantou e disse: "Se não escutar agora, depois vai implorar para escutar." E saiu. No fim da tarde, o vizinho da casa da frente, seu Darcy, me chamou no portão. Você não viu nada aqui na rua ontem, viu? Nada diferente?" Neguei com a cabeça. Ele engoliu seco e completou: "É que eu vi você, parada no meio da rua, 3 e pouco da manhã, mas seu rosto não era seu rosto. Tava errado. Tranquei o quarto aquela noite. Dormi com as luzes acesas e a tesoura debaixo do travesseiro, como minha avó mandou. Mas o barulho não parava. Era como se alguém andasse ao redor da casa, arrastando um pano molhado pelo chão. No teto, ouvi 3 batidas. Depois silêncio. Depois, uma respiração lenta, vinda debaixo da cama. Fechei os olhos e tentei rezar. Mas quando comecei a oração, minha voz falhou. E outra voz, rouca, cansada, mais velha, completou a frase no meu lugar. Eu não consegui mais abrir os olhos até amanhecer. A essa altura, já não era mais aviso. Era um aviso ignorado. Eu acordei com um gosto de ferrugem na boca, como se tivesse lambido sangue durante o sono. A luz da manhã entrava fraca pela janela, mas o quarto parecia mais escuro do que deveria. A sensação era de que alguém tinha passado a noite inteira sentado ao meu lado, respirando fundo, esperando eu abrir os olhos. Quando sentei na cama, a tesoura que deixei debaixo do travesseiro estava no chão, aberta, apontada para mim, como se alguém tivesse tentado cortar algo durante a madrugada e desistido. Fui até o banheiro tentando ignorar o peso no peito. O espelho estava embaçado, mas eu ainda não tinha aberto o chuveiro. Passei a mão para limpar e, pela primeira vez desde o hospital, encarei meu próprio reflexo com calma. Mas não era eu. Ou melhor, parecia eu, mas algo estava errado nos detalhes. O rosto levemente virado para a esquerda, mesmo que o meu estivesse virado para a direita. Os olhos abertos demais, como se não piscassem há horas. O sorriso discreto que surgiu sem que eu mexesse os lábios. Recuei um passo. O reflexo continuou sorrindo. Piscar foi a única coisa que consegui fazer. No reflexo, os olhos continuaram abertos. Saí do banheiro devagar, sem virar as costas para o espelho. Quando finalmente dei as costas, ouvi o barulho. Um estalo seco, como de vidro rachando. Não tive coragem de olhar de novo. Na cozinha, minha mãe mexia o café, mas a mão dela tremia. A panela ressoava um som metálico, irregular. "Tem alguém andando no telhado desde cedo", ela disse, sem me encarar. Mas quando seu avô subiu para ver, não tinha nada. Era a primeira vez que ela admitia sentir alguma coisa, e isso me aterrorizou. Minha avó, por outro lado, parecia mais cansada do que assustada. Estava sentada na mesa com uma tigela cheia de sal grosso no colo, passando os dedos lentamente pelo sal, como quem tenta decifrar uma mensagem táctil. "A casa está encharcada", ela murmurou.
Tem coisa infiltrando pelos cantos. Eu perguntei o que ela queria dizer, mas ela apenas deu de ombros, como se explicar fosse pior do que me deixar no escuro. Passei a manhã tentando agir como se estivesse no controle. Lavei roupa, varri o quintal, tentei arrumar meu quarto, mas a casa parecia observar cada movimento meu. A porta rangia sozinha quando eu me aproximava. As janelas batiam mesmo sem vento, e os cômodos pareciam mudar de tamanho, ora maiores, ora menores, conforme eu caminhava. Por volta das 4 da tarde, minha mãe saiu para comprar mais velas. Fiquei sozinha com minha avó. Ela me chamou para o quarto dela. Lá dentro, no chão, havia 3 espelhos pequenos posicionados em círculo, todos cobertos com lençóis brancos. Me ajuda com isso, ela disse. E não olha nos espelhos. Ajudar eu ajudei, mas é impossível não olhar quando alguém manda você não olhar. E eu olhei. Debaixo do primeiro lençol, o espelho estava quebrado, mas não como um vidro comum. Era como se o reflexo tivesse escorrido, se derretido, deixando manchas escuras nas rachaduras, quase como sangue seco. O segundo espelho não estava quebrado, mas não refletia o quarto. Em vez disso, refletia o corredor, mesmo que o corredor estivesse atrás de nós. No corredor refletido, havia uma mulher parada, magra, com o pescoço torto, os cabelos caindo na frente do rosto e o peito subindo e descendo rápido demais, como se estivesse ofegante. Quando olhei para o corredor real, não havia ninguém. Quando olhei de novo para o espelho, a mulher estava um pouco mais perto. Minha avó puxou o lençol de volta antes que eu gritasse. Eu mandei você não olhar, ela disse nervosa. Eles usam o vidro como porta. O terceiro espelho ela não quis mostrar. Só colocou o lençol sobre ele e pediu que eu carregasse até o fundo do quintal. Hoje a gente não deixa mais isso aqui dentro. Enquanto caminhávamos, ouvi passos atrás de nós, mas sabíamos que só estávamos nós duas ali. Eu não queria olhar, mas a sensação era de alguém alto, inclinado, seguindo perto demais. Minha avó cavou um buraco perto da árvore de pitanga e mandou eu colocar o espelho ali dentro, ainda coberto. Fiz isso, mas quando soltei o espelho, ouvi 3 batidas vindas de dentro do vidro, como se tivesse algo preso lá, ou alguém. Enterramos rápido. Minha avó jogou sal grosso em cima da terra e fez um sinal com a mão que eu reconhecia do terreiro. Uma cruz curva, como se riscasse o ar. Depois, ela disse a frase que me assombrou pelo resto do dia. Espelho quebrado não assusta. O que assusta é quando o espelho abre e não fecha mais. À noite, a casa inteira parecia suspirar. O piso estalava como se alguém caminhasse por baixo. Na sala, as cortinas se moviam sozinhas e sempre na mesma direção, como se algo entrasse pela porta e cruzasse o ambiente repetidas vezes. Decidi tomar banho cedo, tentando me distrair. Quando o vapor começou a tomar conta do vidro, algo se formou devagar. Uma mão. 5 dedos marcados no espelho, como se alguém tivesse encostado do lado de dentro. A marca deslizou para baixo, deixando um rastro comprido de condensação. Foi aí que o espelho trincou. Um estalo alto, seco. A rachadura começou no centro, como se tivesse sido pressionado de dentro para fora, e se espalhou rapidamente, formando um desenho que parecia um olho abrindo. Caí para trás, escorregando no piso molhado. A porta do banheiro bateu com força, mesmo estando aberta. Do outro lado do vidro rachado, por um segundo, vi alguém. Alguém com o meu rosto, mas o meu rosto do hospital, pálido, com olheiras fundas, os fios da máquina grudados na pele. Ela me olhou. A boca dela mexeu, e eu ouvi. Você trouxe ele. Corri do banheiro sem vestir roupa direito. Minhas pernas tremiam tanto que quase caí no corredor. Minha mãe chegou na mesma hora, apavorada, dizendo que tinha ouvido o barulho da rua. Quando contei o que vi, ela me segurou pelos ombros e disse que precisava fazer uma consulta espiritual urgente, que aquilo já tinha passado dos limites. Mas minha avó foi mais direta. Não é o espelho que rachou, foi você.
A partir daquele dia, comecei a sentir o peso, não só o da casa, o de algo grudado em mim, algo que voltou comigo, algo que queria entrar de vez. No fundo, eu sempre soube que minha família escondia segredos, silêncios herdados, medos que não vinham da vida, mas daquilo que se carrega sem ver. Quando eu era criança, perguntava da tia Cláudia e diziam que ela foi embora. Só isso. Nunca explicavam para onde, nem por quê. Naquela manhã, depois do espelho ter rachado, minha mãe ligou para a mãe Inalda e insistiu que eu precisava passar por um atendimento. Não é só benzimento, ela dizia. É coisa mais funda. Ela voltou aberta. E aberta, qualquer coisa entra. Fomos ao terreiro ainda com o sol baixo, cruzando a estrada de terra até o bairro Santana. A casa era simples, mas o cheiro era diferente de qualquer lugar. Arruda, incenso e fumaça. No portão, um homem com os olhos vermelhos de cansaço me encarou, mas não disse nada. Só me deixou entrar. Mãe Inalda estava sentada num tamborete, rodeada de velas, vestida de branco. A pele escura reluzia sob a luz das chamas. Os olhos dela eram pequenos, mas pareciam ver tudo. Não só o que estava fora, mas o que se arrastava dentro da gente. Ela não me perguntou nada. Me fez sentar no chão, pôs um pano branco sobre meus ombros e começou a cantar baixo em iorubá. Aos poucos, o som parecia vir de longe, como se a voz dela me puxasse para outro lugar. Você trouxe coisa que tem nome, coisa que tem raiva e tem fome. Eu queria interromper, dizer que não acreditava, que era só trauma, que precisava de ajuda médica. Mas ela colocou a mão na minha cabeça e sussurrou: Não é trauma, filha, é cobrança. Você acordou onde não devia e viu quem não podia ver. Depois do ritual, que durou pouco mais de 30 minutos, ela pediu que minha mãe saísse da sala. Ficamos só nós duas. O terreiro estava vazio, mas o silêncio parecia vivo. Você já ouviu falar de Maria das 7 Noites? Perguntou sem olhar para mim. Eu balancei a cabeça. Foi uma mulher que viveu perto daqui, no tempo da sua bisavó. Trabalhava com cura, com ervas, fazia parto, rezava quebranto. Diziam que ela tinha o dom, mas também diziam que ela mexia com coisas que não era para mexer. Em 1967, ela desapareceu. Mas a casa dela ficou ali, fechada, cheia de espelho, com vela acesa até o fim. E quem entrou não saiu direito. Eu escutava sem respirar. Ela continuou. Só que ninguém ligava ela à sua família. Até hoje, porque a sua avó, Zilá, foi criada por ela. Era filha de santo dela. E tua tia Cláudia foi a última a visitar a casa antes de sumir. Senti a garganta secar. Eu não sabia. Minha mãe nunca falou disso. Mãe Inalda se levantou devagar, pegou uma folha dobrada num livro e me entregou. Era uma foto antiga, desbotada. Uma mulher sentada numa cadeira de palha, com um bebê no colo. Atrás, pendurados na parede, 7 espelhos redondos. O bebê era minha tia, e eu reconhecia o lugar. Era o quarto do fundo da nossa casa. Essa casa onde você tá agora, ela disse, não era da sua avó, era de Maria. Voltei para casa sem conseguir falar. Minha mãe dirigia tensa, mordendo o canto do lábio. Quando contei o que mãe Inalda me disse, ela quase perdeu o controle do carro. Isso era coisa para nunca ser dita, ela gritou. A sua avó jurou que isso tudo tinha sido enterrado com a Maria. A gente não mexe com o passado morto. Mas o morto mexeu comigo, mãe. Ela chorou em silêncio até chegarmos. Naquela noite, decidi entrar no quarto do fundo, sozinha. Levei uma vela, uma faca e um espelho pequeno, como mãe Inalda mandou. O quarto estava mais frio que o resto da casa. O ar parado, pesado. Acendi a vela. Coloquei o espelho no chão e me sentei de frente para ele, como num jogo infantil. Só que eu não estava brincando. Fechei os olhos. Pensei em Cláudia. Pensei na mulher sem rosto. Pensei no tempo em que fiquei fora do corpo,
no vazio, no escuro, e pedi: se tiver algo que eu preciso saber, mostra. A vela se apagou sozinha. Quando abri os olhos, o espelho estava embaçado. Não havia vapor, só o vidro coberto por uma névoa cinza, e por trás dela, algo começou a se formar. Um quarto, uma cama de casal, um corpo de mulher deitado, rígido, com os braços cruzados sobre o peito. Velas ao redor. No chão, 3 nomes riscados a carvão: Maria, Cláudia, Ana. Meu nome, gritei. Corri até a sala. Minha avó estava sentada na cadeira de balanço, com os olhos fechados. Quando me aproximei, ela sussurrou: você viu. Agora não tem mais volta. Tentei perguntar, exigir respostas, mas ela apenas murmurava nomes. 7 nomes, repetindo como um mantra. E um dos nomes era o meu. Na madrugada, acordei com o barulho do espelho se partindo sozinho no quarto. E com a certeza, o passado não só estava vivo, ele tinha voltado. Na manhã seguinte, minha mãe chamou o médico da família. Disse que eu estava em surto, que talvez a parada cardíaca tivesse mexido com meu cérebro, que aquilo tudo era coisa da minha cabeça. O Dr. Ávila, um homem já velho, me olhou como se estivesse diante de uma louca. Falou devagar, pausado, como se escolhesse cada palavra para não acionar uma bomba emocional. Você precisa de descanso, Ana. Talvez medicação leve. Pode ser estresse pós-traumático. É comum após uma experiência de quase morte. Assenti com a cabeça, mas por dentro gritava. Porque o que eu precisava não era de remédio. Era de alguém que acreditasse no que eu vi, no que eu sentia. Depois que o médico foi embora, ouvi minha mãe chorando baixinho no quintal. Ela murmurava orações, mas já não parecia acreditar nem nas próprias palavras. Tinha medo, não de mim, mas do que eu podia estar trazendo para dentro da casa. Tentei ligar para meu pai, com quem não falava havia meses. Ele atendeu no segundo toque, a voz cansada, desconfiada. Contei por cima o que estava acontecendo. Silêncio do outro lado. Só depois de longos segundos ele respondeu: Ana, sua mãe sempre foi impressionável. Você também, desde pequena. Isso tudo é coisa de cabeça. Vai passar. A ligação caiu antes que eu pudesse dizer qualquer outra coisa. Naquela tarde, fui à farmácia comprar um sabonete comum, mas senti os olhares me seguindo pela rua. 3 vizinhas que conversavam no portão da Dona Edna se calaram quando passei. Uma delas fez o sinal da cruz. A outra segurou 1/3 dentro do bolso. Ao voltar, encontrei uma cruz feita com galhos amarrados com fita vermelha cravada no portão da casa. Como um aviso, ou um aviso disfarçado de proteção. Minha avó retirou a cruz e queimou ali mesmo, dizendo: isso não protege, só chama mais atenção. E voltou a varrer o corredor com as folhas de guiné. Tentei contato com Vinícius de novo, o amigo da faculdade. Dessa vez, ele me atendeu. A voz dele estava diferente, rouca, como se não dormisse há dias. Ana, desde aquele dia no hospital, eu sonho com você. Mas você não é você. Você aparece parada na porta do meu quarto, com os olhos fechados, mas sorrindo. Às vezes, você tá molhada, outras com as mãos sujas de terra. Eu comecei a sangrar pelo nariz do nada. Minha mãe encontrou marcas no espelho do banheiro. Não me liga mais. Pelo amor de Deus. Para. A ligação caiu com ele chorando. Voltei pro quarto. A sensação de presença era constante, como se a casa respirasse comigo, ou pior, dentro de mim. O espelho agora estava coberto por um lençol, mas mesmo assim sentia que, por trás dele, algo observava. Foi quando minha avó me chamou. Disse que uma mulher tinha vindo até o portão, perguntando por mim. Disse que era da igreja, que queria te entregar um recado. Mas não deixou o nome. E foi embora antes que pudessem perguntar mais. No portão, havia um bilhete, preso com um alfinete em um galho do pé de pitanga. Dizia: você abriu, agora vai ter que fechar, antes que seja tarde. Não era letra conhecida, mas era o mesmo papel,
o mesmo tipo de dobra que eu tinha encontrado dias antes, escrito com a mesma tinta estranhamente borrada. Mostrei para minha mãe. Ela arrancou o bilhete da minha mão e queimou na pia. Não quero mais ouvir nada disso. Chega. Mas não tinha mais como parar. Naquela noite, tentei dormir no quarto dela. Pela primeira vez desde que cheguei. Era o único cômodo onde nada parecia acontecer. Mas à meia-noite, acordei com um som estranho. Um tilintar contínuo, como se moedas caíssem devagar no chão. Abri os olhos e vi, do lado da cama, uma linha de moedas se formava sozinha, como se mãos invisíveis as empurrassem pelo piso. Todas viradas com o lado da cruz para cima. Todas indo em direção à porta do quarto. Me levantei. A porta se abriu sozinha, rangendo. A sala estava completamente escura, apesar das luzes acesas antes de dormir. E ali, no centro, uma mulher parada, ou algo com forma de mulher. Mas o rosto era o meu, só que congelado, como no hospital. Os olhos vazios, a boca entreaberta, a pele manchada de roxo nas extremidades, como se o sangue tivesse parado de circular. Dei um passo para trás. Ela deu um passo para frente. Você tá ocupando o lugar errado, disse, com a minha voz. Mas a voz era funda, como um eco vindo de um poço. Corri, me tranquei no banheiro. Tremia tanto que mal conseguia acender a luz. Olhei para o espelho por impulso e me arrependi. Porque no reflexo, o banheiro estava cheio de gente. Homens, mulheres, crianças. Todos com expressões vazias, imóveis, me encarando, como se estivessem esperando, como se eu fosse a única viva no meio deles. Bati no espelho com força. Gritei. Chorei. Minha mãe forçou a porta para entrar. Quando me viu ali no chão, com o rosto branco e o corpo molhado de suor, disse: Chega. Você precisa de internação. Não dá mais. Mas eu sabia a verdade. Não era loucura. Era castigo. E pior, era só o começo. Acordei no meio da noite com o som de passos ao meu redor. Mas não eram passos sobre o chão. Eram dentro de mim, como se algo caminhasse sob a pele. O corpo inteiro formigava, e cada respiração parecia um erro. Tentei me levantar, mas a cabeça pesava. As mãos não obedeciam, e a boca sussurrava coisas que eu não entendia. Nuvá... Língua nenhuma, som de língua antiga. O quarto estava escuro, mas eu via tudo, não com os olhos, com algo por trás dos olhos, um sentido novo. Eu via as paredes respirarem, como um pulmão de concreto. Eu via a cama se afundar no chão, como se estivesse afundando em lama. E sobre mim, uma sombra, não grande, mas densa, como uma criança sentada no meu peito. Fechei os olhos e tentei rezar, mas a oração vinha ao contrário. Amém, Pai, do, nome, em. A voz era minha, mais arrastada, mais grave, e tinha gosto de ferro. Quando finalmente consegui me mover, fui ao banheiro tropeçando como se estivesse bêbada. Me olhei no espelho. Estava pálida, mas não era só isso. Meus olhos estavam levemente desalinhados, como se um deles olhasse para o lado errado. E a boca... Havia algo em volta da boca. Marcas. Como se alguém tivesse tentado me costurar por dentro. Passei o dedo. Era tinta escura, ou sangue seco. Acordei minha mãe aos gritos. Mas quando ela veio, o espelho estava limpo, meu rosto normal. E eu, de pé, com os olhos arregalados e as mãos cobertas de algo preto. Ela gritou meu nome várias vezes antes que eu respondesse. E quando respondi, minha voz saiu num sussurro metálico, como uma gravação antiga. Foi a primeira vez que vi medo verdadeiro nos olhos dela. Na manhã seguinte, minha avó mandou buscar um irmão de fé no bairro do Belém. Um homem chamado Elias, que trabalhava com descarrego e exorcismo espiritual. Ele entrou na casa com um galho de arruda na mão, benzeu a entrada com pinga e água benta e pediu para falar comigo a sós. Me sentou na sala,
Olhou nos meus olhos por quase 1 minuto inteiro sem dizer nada. Depois tirou do bolso uma pequena moeda de prata, antiga, com um buraco no meio. Colocou na minha mão. Fecha. Fechei. Agora repete. Essa moeda é minha. Tentei, mas a língua embolou. A voz que saiu da minha boca disse outra coisa. Não sei o que foi. Elias empalideceu, levantou rápido, começou a rezar em voz alta, a andar ao meu redor. A arruda estalou na mão dele. A vela que ele tinha acendido explodiu em faíscas. E ele, com os olhos arregalados, disse: Não é só espírito, é coisa velha, coisa que estava enterrada e foi acordada. Não tem santo que segure isso sozinho. Minha mãe chorava no canto. Minha avó tremia. E eu não sentia nada. Aliás, comecei a sentir demais. Uma mistura de raiva, fome e cansaço. Um cansaço ancestral, como se o peso da terra tivesse me engolido e me regurgitado com memórias que não eram minhas. Eu lembrava de andar descalça numa estrada de barro em 1900 e qualquer coisa. De ver o mar pela primeira vez com olhos que não eram os meus. De morrer num parto gritando o nome de um filho que nunca nasceu. E de voltar. Passei os dias seguintes em silêncio. Falava pouco, comia menos ainda. Às vezes, acordava parada na sala, encarando o altar. Uma vez, minha mãe me encontrou cantando uma música antiga em um dialeto que ninguém reconhecia. Outra vez, me viu enfiando agulhas numa laranja, murmurando nomes que ela jura nunca ter mencionado perto de mim. A casa começou a mudar comigo. O relógio da parede agora marcava 3h45 da manhã o tempo inteiro. As fotos da estante, que antes mostravam sorrisos, começaram a ficar borradas. Os olhos das pessoas pareciam apagados. Minha avó dizia que a casa estava absorvendo a coisa, que eu era o ponto de entrada. Na madrugada do 3º dia, acordei no chão, enrolada em um lençol, com a pele cheia de marcas, símbolos circulares, como se tivessem sido desenhados com carvão. As marcas ardiam, mas não havia nada ao meu redor, nenhuma caneta, nenhum objeto, nada. Minha mãe queria me levar ao hospital. Mas Elias voltou e disse que se eu fosse, aquilo ia com a gente. E que talvez não fosse só um. Talvez fossem muitos. Você tá virando casa, ele disse. Uma casa onde eles moram. Nesse momento, senti uma coisa pior que medo. Aceitação. Parte de mim não queria mais resistir. Parte de mim começava a gostar da sensação de ser ocupada. De ter vozes preenchendo os vazios, de não estar mais sozinha, mesmo que o que me fizesse companhia fosse o fim. A possessão já não era uma ameaça, era um convite aceito. Eu já não sabia dizer onde terminava o meu pensamento e começava o pensamento dele, ou deles. Às vezes, parecia um coral dentro da minha cabeça, vozes sussurrando ao mesmo tempo, andando pelos corredores do meu crânio como quem percorre um casarão antigo. Outras vezes, era só uma presença, sólida, constante, grudada na base da minha nuca, como uma mão que não largava mais. Naquela semana, comecei a perder tempo. Horas que sumiam, apagões que pareciam piscadas. Um momento eu estava lavando a louça. No instante seguinte estava no quintal, ajoelhada na terra, com as unhas cheias de barro e a boca murmurando nomes de gente que nunca conheci. Minha mãe me encontrou assim pela primeira vez no amanhecer, ajoelhada ao lado da árvore de pitanga, cavando com as mãos e repetindo uma frase que ela não conseguiu entender. Quando ela me chamou, eu olhei para trás devagar, a cabeça torta, como se o pescoço não quisesse obedecer. E sorri. Mas não era um sorriso meu, era largo demais, antigo demais, profundo demais. Ela entrou em pânico. Mandou eu parar, mas eu continuei cavando, mesmo sem querer. As mãos se moviam sozinhas. O corpo seguia um comando que não vinha de mim. E no fundo da terra remexida, encontrei algo. Um pedaço de vidro grosso, curvado. Parecia parte de um dos espelhos enterrados. Quando toquei, o vidro estava quente. Quente como pele viva. Levei para dentro sem nem perceber. Só dei conta quando minha avó me deu um tapa na mão,
forte o suficiente para fazer o pedaço de vidro cair no chão e rachar a cerâmica. "Não toca nisso!" ela gritou, com uma voz que eu nunca tinha ouvido sair dela. "Isso é porta aberta." Mas era tarde, porque naquele instante senti algo subir pelo meu braço. Um choque, um arrepio, uma descarga gelada que percorreu meu corpo inteiro. E por um segundo, só vi através de outros olhos. Era escuro, mas não um escuro normal. Era um escuro que respirava, que tinha profundidade, que pulsa. E lá, dentro daquele breu, havia alguém parado, olhando para mim. Não tinha rosto, mas tinha forma. E a forma parecia comigo, mas distorcida, como uma sombra criada em água turva. Pisquei e voltei ao normal. Mas o normal já não existia. A casa começou a mudar comigo. O cheiro. Primeiro o cheiro. Um odor de mofo molhado começou a se espalhar pelos cômodos, mesmo em dias secos. Depois veio o som. Estalos dentro das paredes, como se algo vivesse lá dentro. Como se estivesse cavando por trás da alvenaria. E então vieram os vultos. Nunca completamente. Sempre no canto da visão, onde a luz não alcançava direito. Às vezes, eu via alguém passando no corredor, magro, curvado, com o pescoço quebrado num ângulo impossível. Outras vezes, via uma criança deitada no sofá. Mas quando eu pisava mais forte, ela virava pó. Minha mãe começou a dormir com a porta trancada. Minha avó rezava em silêncio, mas cada oração deixava a voz dela mais fraca. E eu sentia a energia deles crescer dentro de mim. Uma noite, acordei no chão da sala. Estava cercada por velas apagadas e símbolos riscados com carvão. O ar estava denso, pegajoso. No meu colo, havia um caderno que não era meu. As folhas amareladas cheiravam a guardado, e nele estavam escritas frases repetidas como mandamentos. Atravessou, voltou, trouxe, abriu. Nas páginas seguintes havia nomes, dezenas deles, nomes riscados, e no final, como se tivesse sido escrito com pressa, havia o meu. Comecei a tremer. Minha avó apareceu na porta segurando uma toalha no peito. Ela olhou para o caderno, depois para mim, e suas pernas quase falharam. Esse caderno era da Maria. Da Maria das 7 noites? Perguntei, quase sem voz. Ela assentiu. Senti o ar sumir. Minha respiração falhou. O chão pareceu girar. "Isso não devia estar aqui", minha mãe disse, pegando o caderno e o fechando como se queimasse. "Isso foi enterrado com ela." "Como chegou nas suas mãos, Ana?" "Como?" Eu não conseguia responder, porque eu não lembrava. Ou pior, lembrava, mas não com o meu corpo. Alguma parte de mim, uma parte que não falava português, que não entendia calendário, que não reconhecia luz de lâmpada, lembrava de caminhar pelo quintal na madrugada, descalça, com a sensação da terra chamando. E lembrava de ouvir uma voz que não vinha do mundo, uma voz que dizia: "Volta pro lugar, volta pro corpo que é meu." Depois do episódio do caderno, minha mãe me proibiu de sair do quarto. Trancou a porta por fora. Colocou uma cadeira encostada, como se tivesse medo de mim. Mas isso não impediu nada. Naquela noite, perdi completamente a noção do que estava fazendo. Acordei de pé, na frente do espelho rachado, com o corpo inclinado para frente como se alguém estivesse puxando meu rosto em direção ao vidro. A minha mão desenhava algo nas rachaduras, com o dedo sujo de terra. Um símbolo circular, antigo, feito de linhas que pareciam serpentes. Quando me afastei, o espelho devolveu a imagem, e atrás de mim havia uma figura. Uma mulher fina como um galho seco, com a cabeça pendendo para o lado. E sorria. Sorria com todos os dentes. Gritei. Minha mãe correu para a porta, mas não conseguiu abrir. Algo prendia a maçaneta por dentro, e não era eu. O quarto ficou gelado, o ar pesado, e a figura, atrás de mim, esticou o braço. Não no reflexo, na vida real. Um braço fino, transparente, como fumaça condensada.
Ela tocou meu ombro. E eu senti. A dor entrou como prego quente. Caí no chão. Tremi. A garganta apertou. As visões vieram. O quarto de Maria das 7 noites. As mulheres rezando. Os espelhos girando. A criança morta no colo de alguém. E a sensação clara de que eu tinha voltado a um lugar onde nunca devia ter posto os pés. Nessa madrugada, percebi o mais difícil. Eu já não era só eu. Eu era porta aberta. Eu era campo fértil. Eu era casa para o que queria voltar. E estava descendo, mais fundo, sem chance de subir de volta. A descida tinha começado, e não havia mais quem pudesse me puxar. Eu passei a evitar o espelho, mas ele nunca deixava de me encontrar. Mesmo coberto, mesmo virado para a parede, mesmo trancado dentro de uma gaveta, eu sentia o peso dele, como se fosse um olho pressionando as minhas costas. Era a primeira vez que eu entendia que os objetos que herdamos não são só coisas, são histórias, são dívidas, são bocas. E naquela noite, o espelho pediu para falar. A casa inteira estava silenciosa, como se prendesse a respiração. Minha mãe dormia no sofá, exausta. Minha avó rezava no quarto, mas a voz dela estava rouca, falhando. Elias disse que voltaria no dia seguinte. Disse que ia buscar ajuda. Mas no fundo, nós sabíamos. Quem volta não vem sozinho. E quem sai, nunca sai completamente. Eu estava sentada no chão do corredor, abraçando os joelhos, quando senti o primeiro estalo. Um som seco, vindo do quarto do fundo. Dei um pulo. O corpo reagiu antes da mente. Caminhei lentamente até a porta. Não porque queria, mas porque algo guiava meus pés, como se eu fosse puxada por um fio invisível. O quarto estava completamente escuro, mas eu sabia o que tinha lá dentro. O espelho. Me aproximei. A ponta dos meus dedos tremia quando toquei a maçaneta. A porta estava fria como metal enterrado. Girei devagar e empurrei. O quarto abriu-se num silêncio tão profundo que parecia o interior de um túmulo. E então vi. O espelho, no chão, mesmo coberto, estava se mexendo, como se respirasse. O lençol esticava e retraía, criando a ilusão de que algo se contorcia por baixo. Eu não deveria ter tocado, não deveria ter dado nenhum passo, mas dei. Me ajoelhei diante dele. Levantei o lençol. E o que vi não era reflexo, não era vidro. Era como olhar através da janela de um carro que afunda na água. Uma superfície que distorce tudo, uma profundidade escura, cheia de movimentos que não pertenciam à vida. E no centro, parada como se estivesse me esperando desde antes de eu nascer, estava ela. A mulher sem rosto. Agora, o rosto tinha forma. E essa forma era a minha. Um rosto idêntico, mas sem vida. Olhos fundos, pele acinzentada, um sorriso cortado como se alguém tivesse puxado as extremidades da boca até rasgar. Ela encostou a mão no vidro, e o espelho tremeu. Encostei a minha também. Não tive escolha. No exato momento em que nossos dedos tocaram, senti um puxão no peito, como se um anzol tivesse sido cravado no meu coração. A sala girou. A visão turvou. Meu corpo ficou leve demais, depois pesado demais. E por alguns segundos, segundos que pareceram horas, eu fiquei fora de mim, literalmente. Eu estava do lado de fora, olhando para o meu próprio corpo ajoelhado diante do espelho. E atrás de mim, dentro da sala, vi dezenas de silhuetas, rostos borrados, olhos apagados, pessoas que não pertenciam mais a esse lado, gente que talvez nunca tivesse sido gente de verdade. E então ouvi a voz que não vinha do espelho, nem do quarto, nem do mundo. Vinha de dentro de mim. Volta pro lugar. O lugar nunca foi seu. Eu quis correr, quis gritar, mas a minha boca, ou a boca que eu achava que era a minha, não abriu. A mulher sem rosto inclinou a cabeça. E quando ela sorriu, o espelho estourou para dentro, como se tivesse sugado todo o ar do quarto. Os cacos não caíram no chão, pairaram,
suspensos, flutuando ao meu redor como um enxame de vidro. E cada pedaço refletia algo diferente. Um mostrava o quarto como ele realmente era, velho, sujo, com paredes descascadas. Outro mostrava o quarto como tinha sido décadas atrás, arrumado, cheio de velas, com mulheres ajoelhadas rezando para um corpo deitado. Outro mostrava minha tia Cláudia, viva, chorando e chamando por alguém que eu não via. Outro mostrava a mim, morta, com os olhos abertos e o rosto cinza. E então veio o fragmento que mudou tudo. Um pedaço de espelho, pequeno, quase triangular, mostrou minha avó jovem. Bem jovem. Tinha 20 e poucos anos. Estava de pé diante de um corpo coberto por um lençol. Chorava. E ao lado dela, segurando sua mão, estava a própria Maria das 7 noites. As portas só se abrem para quem tem sangue, Maria dizia. E o sangue dela não aceita o chamado. Mas o sangue daquela que virá, esse aceita. Minha avó chorava e dizia que não queria. Que não queria carregar nada disso. Que não queria que o próximo ventre fosse marcado. Mas Maria sorria. Não é escolha. Eu não conseguia respirar. Meu peito se contraía. Meu coração batia rápido demais. As imagens se misturavam. O espelho vibrava. As vozes ficavam mais altas. Outra força começou a puxar meu corpo, como se tentasse me arrancar dele. E pela primeira vez, eu entendi. O chamado não tinha sido acidental. A parada cardíaca não tinha sido azar. Eu não tinha sido escolhida. Eu tinha sido preparada, antes mesmo de nascer, antes mesmo de existir. A porta da vida e da morte precisava de alguém do meu sangue. E essa pessoa, desde o começo, era eu. A ruptura veio quando minha mãe entrou no quarto e viu tudo. Ela gritou meu nome. Gritou tão alto que o som pareceu atravessar o espelho. No reflexo, a mulher sem rosto tremeluziu, como se a voz dela tivesse rachado a superfície entre nós. Os cacos de vidro caíram no chão de uma vez, todos ao mesmo tempo. O impacto fez a casa tremer, e eu voltei para dentro do meu corpo com força, como quem leva um soco no peito. Caí, tremi, chorei sem saber por quê. Minha mãe me abraçava, desesperada, repetindo que eu estava ali, que eu estava viva, que eu era a filha dela. Mas eu não sentia que era. Porque a verdade finalmente tinha me alcançado. Nada do que estava acontecendo era sobre mim voltar da morte. Era sobre o que tinha voltado comigo. E o que voltou não queria sair. Eu passei o dia calada, sentada na cadeira de balanço da minha avó, com as mãos geladas no colo e a cabeça baixa, como se o mundo fosse grande demais e eu tivesse encolhido. Minha mãe insistia em me dar chá, comida, orações. Mas nada entrava. Tudo parecia distante, embaçado, como um som vindo debaixo d'água. Na minha pele havia manchas, não hematomas. Eram como marcas de queimadura antiga, espalhadas pelos braços, pelo pescoço, pelas costas. Minha mãe tentou passar pomada, mas a pele cuspia o remédio. Ardia, a superfície inchava, como se algo quisesse sair dali. Minha avó passou o dia dentro do quarto. Ninguém entrava. A porta permanecia fechada, e o som lá de dentro era constante. Arranhados, páginas virando, objetos sendo arrastados. Elias ligou dizendo que viria à noite. Tarde demais. Porque naquela tarde, o chão começou a tremer. Começou devagar, como um caminhão passando ao longe. Mas não havia rua por perto. E não havia caminhão. As janelas vibraram. O copo da estante caiu sozinho e estilhaçou. E o mais estranho, o relógio da sala, que parava sempre às 3h45, voltou a funcionar. Os ponteiros giravam sem parar. Fora de controle. Foi minha mãe quem percebeu primeiro. Ela olhou pela janela e disse: "A terra... Ana, a terra está se mexendo." Fomos até o quintal. O chão estava fofo, como se alguém tivesse cavado por baixo. No centro, ao lado do pé de pitanga,
Havia uma elevação, como um túmulo recém-feito. A terra respirava. Era isso. Inchava e desinchava, como se houvesse algo vivo ali embaixo. Minha mãe quis correr. Gritou para eu entrar. Mas eu me aproximei. Não por vontade, por necessidade, porque algo dentro de mim se lembrava daquele lugar. Como se meu corpo carregasse a memória de uma vida que não era minha. E então a terra se partiu, não com violência, mas com a calma de quem sabe que vai sair de qualquer forma, como um parto reverso, e do ventre da terra emergiu um objeto. Não era um corpo, era o espelho, inteiro, mesmo depois de ter sido enterrado, mesmo depois de ter rachado, mesmo depois de tudo. Ele voltou, limpo, brilhante, frio. No centro, refletia o céu encoberto. Mas depois, o reflexo se distorceu. Passou a mostrar a casa como ela era há décadas. Velas acesas, mulheres ajoelhadas, rezando. Depois, o nascimento de alguém. Depois o choro. Depois o sangue. E então, o rosto da mulher que eu já conhecia. Maria das 7 noites. Ela sorriu. Estava do outro lado, como se o espelho fosse janela, como se ela nunca tivesse ido embora. Voltou, filha, disse, sem mexer os lábios. Agora a gente termina. Minha mãe tentou puxar meu braço, mas eu não consegui me mexer. Meus pés estavam presos à terra, ou talvez ao espelho, ou talvez à promessa feita antes mesmo do meu primeiro choro. A casa começou a escurecer por dentro, mesmo com as luzes acesas. A sombra tomou conta dos cômodos como fumaça, e junto dela vieram os barulhos. Sussurros, gemidos, risos de criança, passos apressados. A casa inteira falava. Cada canto dizia uma coisa diferente. Cada voz queria sair primeiro. Minha avó finalmente saiu do quarto. Nas mãos, carregava um livro antigo, grosso, amarelado, preso com uma fita vermelha. No rosto, o olhar de quem já não reza, de quem invoca. Se abriram a porta, a gente fecha, ela disse, com a voz de quem desistiu de ter medo. Ela traçou um círculo no chão, jogou sal, desenhou um símbolo que eu só tinha visto em sonho. Um triângulo dentro de outro triângulo. No centro, o espelho. Só tem um jeito de mandar de volta o que não é desse mundo, ela disse sem piscar. Com sacrifício e com nome. Eu queria perguntar o que ela queria dizer com isso, mas a casa respondeu por ela. Do espelho saiu a primeira mão, fina, transparente, gotejando uma substância escura. Depois veio o braço, depois o rosto. Era Maria, ou o que sobrou dela, não como uma pessoa, mas como uma ideia que ganhou corpo. Ela era feita de todas as mulheres que perderam filhos, de todas as filhas que herdaram dívidas, de todas as casas onde as promessas foram quebradas. Minha mãe gritou, quis correr, mas as portas não abriam. As janelas estouraram ao mesmo tempo, como se uma pressão invisível explodisse tudo de dentro para fora. E então, Maria falou, com todas as vozes ao mesmo tempo. Quem me chamou com sangue. Agora devolve. Minha avó me olhou, com olhos cheios d'água. Eu menti para você a vida inteira. Eu te protegi, mas você é o preço. Foi isso que me disseram, que a primeira filha do ventre seguinte ia pagar. E você, ela engasgou. Você nasceu morta por 3 minutos. E eu vi no hospital. Quando seu coração parou agora, você saiu. E abriu o lugar de novo. Ela se ajoelhou no chão e começou a rasgar as páginas do livro, jogando fogo em cada uma. Mas se o que foi enterrado se levantou, a gente enterra de novo. Mas dessa vez com verdade. Maria já tinha saído quase inteira do espelho. Os pés não tocavam o chão. O cabelo voava mesmo sem vento. Ela abriu os braços. O corpo é meu, Ana. Volta pro lugar. E eu quase fui. Senti o chão puxando, o coração falhando, os olhos fechando. Mas então,
Minha mãe gritou meu nome como nunca antes. E eu lembrei de quem eu era, de que mesmo que aquilo tudo me quisesse, eu ainda estava aqui. E pela primeira vez desde a morte, eu disse não. Naquela noite, a casa virou altar. O chão rachava em silêncio. As paredes suavam. Os espelhos tremiam. Os que não tinham sido quebrados se embaçavam com uma respiração invisível. A temperatura caiu de forma brutal, como se o tempo tivesse parado antes do amanhecer. Minha avó acendeu 7 velas, uma em cada canto da sala, e a última no centro, onde o espelho de Maria descansava sobre o pano branco tingido de sangue antigo. O mesmo pano que ela tirou do fundo do armário, dobrado dentro de uma Bíblia que ninguém mais abria. Isso aqui não é ritual, ela disse com a voz embargada. É sentença. Elias chegou atrasado. As mãos tremiam, os olhos fundos. Carregava um saco com objetos que pareciam de outro século. Ossos secos, uma cruz de ferro, um bastão de madeira trincado. Se ainda tem porta aberta, hoje ela fecha, disse ele. Mas vai machucar. A sala ficou em silêncio. A casa escutava. Minha mãe queria que eu fosse embora, que eu me escondesse no quarto, que deixasse os adultos resolverem. Mas eu sabia. Não havia mais distância entre mim e aquilo. O que quer que Maria tivesse deixado aberta, era dentro de mim. E seria por mim que ela sairia, ou ficaria para sempre. Eles me sentaram no centro do círculo, meus braços amarrados com fita vermelha, os pés sobre um monte de terra do quintal. No pescoço, uma guia feita com pedaços de espelho, cacos limados por minha avó com as mãos nuas. Sangue escorria dos dedos dela, mas ela não parava. Elias começou a rezar. Mas não era português, era uma mistura. Uma prece costurada com palavras em latim, iorubá, tupi-guarani e murmúrios sem origem. A cada frase, a vela mais próxima tremia. A cada nome pronunciado, o espelho brilhava, mas não com luz, com escuridão. A superfície negra pulsava, viva, como se a imagem ali dentro estivesse tentando sair de novo. Maria, ela vinha, devagar, como se soubesse que não precisava correr. Não fala com ela, minha avó sussurrou. Não responde, não pergunta. Só resiste. Mas Maria não queria meu medo. Ela queria minha rendição. A voz dela surgiu sem som, direto na mente. Te deram a vida com dívida, te esconderam de mim. Mas teu sangue sabe quem sou. Eu sou sua casa, Ana. Tentei fechar os olhos, mas ela me mostrou imagens da minha avó, jovem, de joelhos, diante de um corpo coberto por lençóis, de um batismo escondido no terreiro de madrugada, de uma vela que não apagava com vento, e do meu nascimento, em silêncio, sem choro, com o cordão enrolado no pescoço. E depois, do hospital, do dia em que meu coração parou por 6 minutos. Ela me mostrou o escuro do outro lado, o frio, as vozes, a porta e a escolha. Você disse que sim, mas eu não lembrava. Eu negava com todo o corpo. Elias gritou algo em voz alta e jogou sal no espelho. A superfície se partiu ao meio, mas não quebrou. Maria vacilou. A imagem dela piscou como uma TV fora de sintonia. Minha mãe me segurava pelos ombros, tremendo. Resiste, filha. Resiste por mim. Mas o espelho começou a puxar. Um vento impossível surgiu no centro da sala, sugando tudo para dentro da escuridão. As velas apagaram de uma vez. A única luz agora vinha da vela central, a mais fraca. E então a dor começou. Era como se minha pele estivesse sendo puxada de dentro para fora, como se algo quisesse me vestir por dentro. E eu ouvi de novo. Você disse que sim, mas não disse. Disse. A lembrança do hospital voltou, do vazio, da dor, da mão que se estendeu na escuridão. Eu estava sozinha, fria, morando num corpo que não voltava, e ouvi uma voz naquele momento. Quer voltar? E eu disse sim. Eu disse sim. E agora ela cobrava. As paredes estouraram de dentro.
As janelas fecharam com força. A casa inteira se contorcia. A madeira gemia como se fosse chorar. Minha mãe gritava. Elias berrava orações que já não tinham efeito. A guia no meu pescoço quebrou com um estalo seco. E Maria entrou. Entrou em mim. O corpo tremia. Eu via por 2 olhos. O meu e o dela. O tempo ficou borrado. O som virou eco. O mundo piscava. Mas então, algo resistiu. Não dentro de mim. Fora, minha avó ajoelhou no meio do círculo, abriu o livro antigo que restava e leu a única frase escrita com sangue seco. O corpo só é casa se o nome for esquecido. Ela me olhou. Gritou com a força que restava. Diz seu nome. Eu não conseguia. A língua enrolava. O coração falhava. A pele ardia. Mas ela gritou de novo. Seu nome, Ana. Agora. E então eu lembrei. Não do nome no documento. Não do nome que me deram. Mas do nome que eu mesma me disse pela primeira vez. Com voz firme, mesmo tremendo, mesmo sangrando, mesmo carregando Maria no peito, eu disse: eu sou Ana Luísa Bento de Almeida e meu corpo é meu. O espelho rachou, o vento parou, o sangue cessou e por um segundo, um só segundo, eu vi Maria chorando. Chorando como quem percebe que perdeu. A imagem dela desapareceu. O espelho se apagou. A vela central queimou inteira de uma vez, em silêncio. A casa ficou muda. E o que estava dentro de mim saiu. Não com violência, mas como fumaça antiga, como o fim de um ciclo. Eu caí nos braços da minha mãe, ofegante, com o peito em chamas. Mas viva. Pela primeira vez, realmente viva. As pessoas acham que quando o mal vai embora, tudo volta ao normal. Mas não volta. O mal não é uma entidade que se expulsa com vela, reza ou sal. Ele é raiz. E quando você arranca, sempre sobra fiapo na terra. E às vezes, é justamente o que fica que continua crescendo. Mais lento, mais silencioso, mais invisível. A casa ficou em silêncio por 3 dias. Nem o relógio da sala fazia barulho. Minha mãe tirou todas as imagens religiosas, queimou as cortinas, lavou o chão com água benta e vinagre. Minha avó se trancou no quarto. Desde a última noite ela não falava mais, só sentava na beira da cama com os olhos parados, como se enxergasse algo que não está aqui, ou como se tivesse deixado uma parte dela do outro lado. E eu voltei a dormir. Mas os sonhos não foram embora. Sonhei com um espelho, com a mulher sem rosto, agora com rosto. E nesse sonho, ela não gritava, não amaldiçoava, apenas me observava, sentada numa cadeira de balanço idêntica à da minha avó, enquanto costurava algo que eu não via. Quando me aproximei, vi que o que ela costurava era um vestido de criança, e nas costas do vestido tinha meu nome bordado. No 4º dia, o quintal amanheceu revirado. A terra do pé de pitanga tinha afundado de novo, como se alguém cavasse por dentro, tentando sair. Mas não havia nada lá. Nenhum objeto, nenhuma marca. Só a certeza de que o buraco não era físico. Era dentro da gente. Elias voltou mais uma vez. Trouxe 2 outros homens. Disseram que iam selar a casa. Fizeram defumação, enterraram um pedaço de madeira em cruz no alicerce, riscaram símbolos com pó de pemba nas portas. Depois, Elias me entregou um embrulho de pano vermelho. Isso é seu. Agora é. Era o espelho. Pequeno, trincado, mas ainda inteiro o suficiente para refletir. Por que me dar isso? Perguntei, e ele respondeu, com uma calma que doeu. Porque ele te reconhece. E o que te reconhece nunca esquece. Guardei o espelho no fundo da mochila e nunca mais encostei. No domingo seguinte, minha mãe decidiu nos levar embora. Disse que era hora de ir, de recomeçar, que a cidade pequena tinha memória demais, que os vizinhos olhavam diferente, que ninguém esquecia uma casa que teve 7 velas acesas no mesmo cômodo.
Mas eu sabia que não dava para fugir. Não era sobre o lugar, era sobre o que tinha despertado. No caminho até a rodoviária, passamos pela antiga casa da Maria das Sete Noites, ainda em ruínas, portão concorrente, mas agora com algo novo. Na parede externa, alguém, ou algo, tinha escrito, com carvão ou sangue seco: ninguém volta impune. Desviei o olhar. Chegamos a São Carlos ao entardecer. Fui direto ao hospital onde tudo começou. Um médico queria fazer novos exames, avaliar sequelas neurológicas. Mas no laudo não havia nada, nenhuma anormalidade. Nada que justificasse as crises, os apagões, os delírios, tudo normal. Exceto por uma observação escrita à mão pelo cardiologista. Paciente relata parada cardíaca de 6 minutos. Porém, ECG registrado aponta ausência total de atividade por exatos 24 minutos. Discrepância inexplicável. De 24 minutos para eles, de 24 horas para mim. E naquela mesma noite, em frente ao espelho do quarto do hotel, eu vi um detalhe, simples, pequeno, mas impossível de ignorar. No canto inferior direito do espelho, embaçado pela luz fraca do abajur, estava o reflexo de algo pendurado atrás de mim. Um vestido de criança, com meu nome bordado. Voltei o olhar. Não havia nada no quarto, mas no espelho, ele ainda estava lá. E na barra do vestido, uma mancha escura se formava devagar, como se alguém estivesse costurando a próxima parte da história. E naquele momento entendi. Eu sobrevivi. Mas a porta nunca fechou de verdade. Talvez ela nem seja mais uma porta. Talvez agora seja eu. Se você chegou até aqui, agora carrega uma parte da história com você. Talvez ache que tudo isso foi só invenção. Que Ana nunca existiu. Que o espelho é só metáfora. Mas hoje à noite, quando o relógio parar às 3h45, preste atenção ao que te observa do outro lado do vidro. E se algo sussurrar seu nome, não responda. Nunca responda.